Nós que vamos ficar aqui, irmãos, queria que você abrisse o texto no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 1, nós iremos fazer uma exposição do verso 6 até o verso de número 14. Malaquias 1, do 6 ao 14. Todos acharam? Imagine você preparando um presente para alguém muito importante. Alguém que é digno de um grande presente. Um pai, um chefe, uma autoridade que você honra muito. Você pensou no grande presente, você matutou o que poderia dar, planejou, mas de última hora você resolveu pegar o que talvez tinha em casa na gaveta sobrando. Não teve tanto zelo assim para entregar aquilo que poderia ser o seu melhor, ou o melhor presente. Mas a própria consciência nos acusa, porque honra se mede, em parte pelo valor do que oferecemos. Agora imagine que você se prepara e se organiza para entregar um grande presente a alguém que tem muita honra e que você tem muita gratidão por ela. Ainda assim, com todo esse pano de fundo, com todo esse contexto, você entrega o resto, entrega o que sobra. É exatamente esse choque que Malaquias provoca no texto que nós iremos estudar hoje. Nós iremos ver um povo pós-exílio, cansado, desanimado espiritualmente, insensível, e que eles começam a tratar o culto ao Senhor sem a devoção que deveria ter. Começam a entregar ao Senhor o resto, o que sobra. E nós seremos alertados pelo Senhor de que o Senhor não aceita nada menos que o melhor. Vamos ler o texto juntos? Eu irei ler na versão da NVI nessa noite. Eu sei que a dos irmãos é diferente, mas vamos lá. Diz assim um texto sagrado: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comidas impuras ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitaria as suas ofertas. Pois de oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho o macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos, mais uma vez, nessa noite, pedir o teu auxílio. Ao nos aproximarmos da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Inclina o nosso coração para te ouvir nessa noite. Me constranja com a tua palavra, constranja o teu povo, e que saiamos daqui arrependidos dos nossos pecados e ao mesmo tempo restaurados pelo teu Espírito. Faça isso conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre o livro de Malaquias, automaticamente nós lembramos de dízimos e ofertas. Não é assim?
Primeiro texto que vem na nossa mente é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E talvez quando pedi para você abrir ligeiramente, você pensou: o pastor vai pregar sobre dízimos e ofertas. Mas o livro de Malaquias, ele vai muito mais além do que dízimos e ofertas. O livro de Malaquias é uma sentença do Senhor contra o povo de Deus. E ele trata justamente sobre o culto que o povo estava oferecendo ao Senhor, sobre o sacrifício que os sacerdotes estavam oferecendo ao Senhor. O que acontece um pouco antes do texto que nós acabamos de ler é uma sentença, o Senhor dizendo: sentença do Senhor contra Israel. É o profeta Malaquias dizendo isso. E quando o Senhor diz isso, ele vem com uma base pactual. E qual é a base pactual? Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Vejam, o Senhor está dando uma sentença contra o seu povo. A pergunta do seu povo, o que está como pano de fundo é: eu sempre vos amei. E esse povo vai questionar o Senhor: de que maneira tu tens nos amado? Nos versos anteriores, o texto vai dizer que ele prova que amou escolhendo Jacó. E depois ele prova que ama o seu povo porque trata essa nação diferente de como ele trata as outras nações. Entendam, poucas pessoas voltaram aqui do exílio. Elas voltaram, e quando elas voltam, elas começam agora a reconstrução das suas casas. Elas começam a refazer tudo aquilo que tinham perdido. Quando a gente olha para tudo isso, nós temos aqui uma sociedade que havia perdido toda a rotina de cerimoniais que deveriam oferecer ao Senhor, como o Senhor exigia que eles devessem fazer. Acho que é isso. O que temos aqui é um tempo de apatia. E temos aqui um tempo de sonolência espiritual. É um povo desanimado, um povo insensível espiritualmente, um povo longe de Deus, um povo que perdeu o zelo pelo Senhor, perdeu a motivação em adorar a Deus. Qual era a preocupação desse povo? Vamos, em primeiro lugar, reconstruir nossas casas. Vamos, em primeiro lugar, reconquistar o que perdemos. Vamos investir tudo o que temos para nós mesmos. Mas mais do que isso, nesse debate que nós temos aqui de Deus com o seu povo, intermediado pelo profeta Malaquias, nós veremos que o culto a Deus exige verdadeira adoração e sinceridade de coração. Ficará claro para Deus, para todos nós, dentro desse contexto, que o culto a Deus exige verdadeira adoração e sinceridade de coração. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós cultuamos a Deus de maneira verdadeira e ao mesmo tempo com os nossos corações sinceros diante dele? Segundo o texto, nós ofereceremos um culto verdadeiro e com sinceridade de coração a Deus se, em primeiro lugar, nos atentarmos para os perigos de uma adoração deficiente. O verso 6 começa expondo para todos nós o retrato de um povo que desonra o seu Deus. Veja comigo o que diz o verso 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Veja, Deus expressa sua denúncia contra o povo de Israel, mas especificadamente, em primeiro lugar, contra os sacerdotes de Israel. E ele está usando aqui para nós duas figuras. A primeira figura é a figura do pai. Se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que como filho vocês me devem? E em segundo lugar, se vocês me têm como Senhor de vocês, onde está o temor que me é devido? Os sacerdotes sabem bem daquilo que Deus está falando. O que é interessante nisso tudo é que desde o início Deus cuidou de Israel como um filho. Mas vejam, Israel tornou-se um filho ingrato, Israel tornou-se um filho rebelde. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor por todo o amor gracioso que o Senhor demonstrou a esse povo? Não honrou como pai e não o temeu como o Senhor deles. Agindo assim, eles estavam desprezando o nome do Senhor. Este povo estava desprezando o nome do Senhor. Mas o povo dando uma de doido. É o que eles estavam fazendo. E o cinismo sendo trocado pela racionalidade faz com que nós tenhamos no capítulo 1 a segunda pergunta retórica. E ele fala o seguinte: mas vocês perguntam,
Verso 6, parte C. De que maneira temos desprezado o teu nome? A primeira vez que eles perguntam isso está lá em cima. O Senhor diz: eu sempre vos amei. Eles perguntam: ah, é? Como que o Senhor tem nos amado? Dá uma olhadinha para o nosso redor. Veja a situação em que nos encontramos. Como o Senhor tem nos amado? Agora o Senhor está dizendo, o Senhor está falando com eles, que eles desprezam o Senhor e desonram o Senhor. E eles estão perguntando: como que nós temos desprezado o teu nome? Nesse debate entre Deus e o povo, há provas da parte de Deus do que ele está dizendo, mas não há provas da parte do povo de que Deus tenha sido infiel a eles ou quebrado sua aliança com eles. Deus apresenta algumas provas, então, para responder de que maneira eles estavam desprezando o nome do Senhor. Veja comigo o que diz o verso de número 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Se eles queriam a resposta clara da parte de Deus, aqui está uma resposta clara da parte de Deus. Ah, é como nós te desprezamos? Como é que nós temos te desonrado? E o Senhor diz: trazendo comida impura ao meu altar. Os sacerdotes responsáveis pelos mantimentos do culto e sacrifício que ofereciam a Deus estavam levando comidas impuras para o altar de Deus. E se isso não bastasse, eles estavam desonrando a Deus ao dizerem que a mesa de Deus era totalmente desprezível. Veja o nível de líderes que Israel tinha nessa época. Veja a forma como eles estavam adorando a Deus por meio dos sacrifícios apresentados. Comida impura, mesa desprezível, e a lista não para por aí. No verso 8, ele diz que esse povo também tinha desprezado a ele na adoração por meio dos sacrifícios. Veja o que diz o verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Veja que a primeira parte do texto, Deus os faz perceber a honra e o respeito que é tido para um pai e também para um senhor. Enquanto ele, sendo superior, está sendo tratado com desrespeito, com desonra. Deus está mostrando que ele está acima de um pai. E ele está mostrando que está acima de qualquer senhor que servimos. Se ele é o nosso pai e se ele é o nosso senhor, onde está a honra e onde está o respeito que lhe é devido? Mas agora ele faz algo interessante. Ele traz para a conversa o governador. Coloca alguém importante aos olhos de Israel. Como vocês têm me desprezado? E ele diz: oferecendo animais deficientes para sacrifício. Vocês não veem mal algum em trazer animais cegos, aleijados e doentes? O que ele quer dizer é: para mim vocês estão trazendo a sobra. Para o governador vocês estão entregando o melhor imposto. É como se ele dissesse: esse animal que vocês trouxeram para me oferecer, experimente levar para o palácio. Coloque o mesmo animal na mesa do imperador ou do governador. E veja se ele aceita o mesmo que vocês estão me oferecendo. Veja se é agradável para ele aquilo que vocês acham que é agradável para mim. É como se ele dissesse: ora, se eles, um simples homem como vocês, não aceitaria esse presente, como podem esperar que eu, o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos, expressão marcada no texto por 7 vezes, o Senhor dos exércitos, o Senhor que governa sobre todas as coisas e sobre tudo. Como que vocês podem entregar para mim, o Senhor dos exércitos, animais defeituosos? Malaquias é enfático a deixar muito claro para todos nós que Deus não aceita nada menos que o melhor. Deus não aceita nada menos que o melhor. Um comentarista interpreta o pensamento de Malaquias dizendo que é melhor não oferecer sacrifícios do que oferecer a Deus sacrifícios em vão.
Porque os sacerdotes estavam trazendo para Deus animais cegos, coxos e enfermos. Eles estavam trazendo para Deus animais dilacerados. Eles estavam trazendo para Deus animais defeituosos. Eles estavam oferecendo para Deus o pior, o resto, o imprestável. Eles estavam trazendo para Deus até mesmo a carniça. Estavam colocando para Deus os animais que foram atacados, que estavam lá no seu pasto. Essa prática era contrária à orientação bíblica, que exigia um animal sem defeito. Nós temos isso em Levítico 22:20, Deuteronômio 15:21. Esses sacrifícios deviam ser um tipo de sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Contudo, eles estavam pensando: para Deus qualquer coisa serve. Para Deus isso daqui dá certo. Ele vai entender o que estamos passando. Certamente Ele irá aceitar. Eles retribuíam todo o amor de Deus, todo o cuidado de Deus com descaso. Mas a verdade em controvérsia é que Deus não aceita nada menos que o melhor. Malaquias ergue sua voz e diz que Deus não aceita esse tipo de adoração vazia, formal, hipócrita, fraudulenta, com ofertas que procedem de um coração que está totalmente distante do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus não aceita uma adoração deficiente. Deus não aceita uma entrega deficiente. Israel, eu e você. Todos nós fomos manchados pelo pecado. Não dá para olhar para a adoração que entregamos a Deus e achar que está tudo ok, achar que está tudo bem. Não dá para fazer uma avaliação de nossas vidas, da nossa entrega, do nosso corpo como sacrifício vivo a Deus e achar que estamos dando o nosso melhor. Talvez você esteja se perguntando, como o povo de Israel: como temos desprezado o teu nome? Como temos feito isso na prática? Como que eu me encaixo nesse contexto? Em que momento eu me encontro nisso tudo? E eu quero provocar-lhe a reflexão. Pergunte ao seu coração caído: como está a entrega da sua vida diante de Deus? Pergunte ao seu coração caído: como está a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus? Reflita sobre isso. Onde está a honra e o respeito que me é devido? É o que Deus pergunta ao povo. É certo que nós estamos longe de uma adoração sincera, e tudo que nós conseguimos entregar a Deus é de fato uma adoração defeituosa, quebrada, porque foi manchada pelo pecado. E como que é isso na prática? De maneira muito prática, nós adoramos ao Senhor ou entregamos as nossas vidas ao Senhor pela metade, não como o todo. Um exemplo, de maneira muito prática, nós fazemos a semana inteira para mim, o final de semana para Deus. Como é isso na prática? Nós nos dedicamos ao trabalho a semana inteira, mergulhamos a fundo no nosso trabalho, criamos planos, projetos, ideais, estudamos para concurso, estudamos para as provas. Mas tendo tudo isso como um fim em si mesmo, não para a glória de Deus, não pensando no bem do reino de Deus. E chega no domingo, nós tentamos entregar algo para Deus. A semana para mim, o resto para Deus. O que é que nós devemos fazer e como deveríamos viver? Todos os dias, viver uma vida de adoração integral a Deus. Todo o nosso corpo, como falado de manhã pelo pastor Germano, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos os dias, tudo que temos. Porque se todos nós somos parte do povo de Deus,
se todos nós estamos sob o pacto, sob a aliança, todos nós temos responsabilidades nesse novo reino. Não vivemos mais aos nossos próprios moldes. Muito pelo contrário, é exigido de nós deixar de lado, largar, renunciar e partir em direção ao Senhor. É uma vida em que eu não sou mais senhor de mim mesmo, mas que Deus reina sobre minha vida, em que Deus é o Senhor de minha vida. E se declaramos que Ele é o Senhor de nossas vidas, há uma rendição completa a Ele. Se nós declaramos que Ele é o nosso Pai, porque os méritos de Cristo Jesus garantem isso para todos nós, e nós podemos nos apropriar dessa filiação, nós devemos respeito ao nosso Deus, honra ao nosso Senhor, e não desprezo. Não nos entregar pela metade, mas nos entregar por inteiro. Por que nós damos para Deus o resto, quando Ele nos deu tudo o que precisávamos? Já pensaram nisso? Por que nós pensamos no reino sempre em segundo lugar? Em Deus sempre em segundo lugar? Quando Ele deu tudo o que tinha, deu seu único filho em sacrifício para morrer por nós na cruz do Calvário, para que fôssemos filhos desse Pai e servos desse bom Senhor que nós temos. Não é Cristo mais importante do que todas as coisas que temos, não é Cristo mais importante do que tudo que possuímos. Não foi Cristo Jesus quem redirecionou a nossa adoração para Ele. Não é por causa de Cristo Jesus que nós somos igreja. Reflitamos sobre como temos entregado nossas vidas como sacrifício vivo diante do Senhor. Ofereceremos um culto verdadeiro e com sinceridade de coração a Deus, se em primeiro lugar fugirmos dos perigos de uma adoração deficiente, e em segundo lugar, se não abraçarmos os perigos de oferecer um culto inutilmente. O texto segue e ele começará com Deus lançando um desafio aos seus ouvintes. Veja comigo o que diz o verso de número 9, por favor. Antes, irmãos, quero agradecer a diaconia por saber que o pastor está ruim de saúde, colocou água de coco. Isso é cuidado com o pastor. Muito obrigado, ela, e os envolvidos. Que bênção, viu, meu irmão? E os próximos domingos, né, pastor Germano? Sejam sempre assim. Mesmo se a gente está doente, viu? Bênção demais. Obrigado, meu irmão. Obrigado, a diaconia. E o texto começa assim no verso 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus está aqui lançando um grande desafio. Ele está dizendo: tragam animais a mim com a expectativa de que eu vou aceitá-los, dizendo enquanto trazem os animais: ó Deus, estou trazendo oferta pelos meus pecados, ó Deus, eu estou trazendo oferta pela minha gratidão, ó Deus, estou trazendo oferta por isso, eu estou trazendo oferta para aquilo, esperando que eu aceite. Ele está dizendo: testem, me desafiem, façam isso, façam esse teste para ver se eu me agrado de vocês. Tragam para mim o que é segunda mão, para ver se eu vou aceitar o culto que vocês estão prestando. Nesse diálogo surge mais uma questão séria, e que revela mais uma vez para todos nós o quanto Deus estima o culto, o quanto Deus leva o culto a sério. Veja o que diz o verso 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas.
Em outras palavras, ele está dizendo: como seria melhor que vocês fossem embora para casa. Como seria melhor que alguém travasse as portas do templo e vocês sequer entrassem no templo. É como se ele dissesse: quem dera houvesse alguém que dissesse: basta, para de entregar um culto inútil ao Deus, para de fazer de qualquer jeito. É isso que ele está dizendo: quem dera, se alguém fechasse as portas do templo. Ofereceremos um culto a Deus com a disposição correta, ou pelo texto é melhor fechar a porta do templo, para que não se acenda em vão fogo no altar. Mas após dizer que há uma adoração defeituosa, após dizer que ainda há um culto defeituoso, o texto traz para a gente aqui também uma esperança, e apontando para a gente no futuro, apesar daqui estar no presente, e vou explicar mais à frente. Verso 11: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o Senhor, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. É como se ele estivesse falando que haverá um dia em que o culto de fato será de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele exige do seu povo. Nós poderíamos ler então da seguinte maneira: mas o meu nome será grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecerão ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas versões vão trazer justamente esse verso apontando para o futuro. E é provável, portanto, que Malaquias, de fato, esteja aqui olhando para o futuro, para o dia em que o culto em Deus será, de uma vez por todas, restaurado. No dia em que, de fato, estivermos para sempre com Cristo Jesus. E que não precisaremos mais ensaiar como fazemos todo domingo, mas estaremos para sempre com Ele face a face. Mas veja, cada vez que nós lemos esse texto, nós percebemos a decadência espiritual, tanto do povo quanto dos líderes de Israel. Vejam a atitude que eles estavam tendo quanto ao culto, verso 12. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, verso 13, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Você leu bem esse texto agora? Você viu o que era que os sacerdotes e o povo estavam levando para Deus? Animais roubados. Animais roubados. Animais roubados, aleijados, animais doentes, para oferecerem sacrifício a Deus. Veja que absurdo. Veja o espanto de lermos isso. Nesse final, Deus volta a dizer que o culto de Israel está sendo uma profanação. Os sacerdotes estavam enfadados dos seus ofícios. O culto para eles passou a ser uma grande canseira. Outras versões dizem que fardo é este culto. O termo refere-se aos efeitos da exaustão e também do cansaço. É como se ele estivesse dizendo: oh, que grande incômodo este culto, oh, que grande aborrecimento isso que está acontecendo, que fadiga é esta, meu Deus, que culto é este que não acaba nunca? Se isso não fosse o pior, o texto nos diz que eles riam de tudo isso. Eles riam, eles caçoavam, eles riam alto. Deus sabia do coração daquele povo, Deus sabia do coração dos sacerdotes. E no verso 10 ele amaldiçoa estes que vivem em tal prática. Deus amaldiçoa também o adorador que tenta enganá-lo. Veja o que diz no verso 14.
Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho o macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Em outras palavras, ele está dizendo maldito trapaceiro. A ideia aqui desse verso 14, quando ele diz maldito seja o enganador, que tendo no rebanho o macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, é como se ele olhasse para o melhor animal que tem no seu pasto. É como se talvez ele pensasse, Deus merece o melhor de mim. Deus merece que eu lhe entregue o meu tudo. Deus merece que eu leve aquele animal para ele. Mas depois ele começa a refletir, mas eu só tenho ele. Eu não tenho outro melhor que ele. E no meio do caminho, ele vai lutando consigo mesmo. E prometido dar ao Senhor, agora ele volta atrás. Não vou dar mais ao Senhor. E ele então entrega ao Senhor um animal defeituoso. O texto diz, praticamente, eu farei cumprir a minha promessa. Pois diferente do rei persa, diferente do governador que foi citado de Jerusalém, o Senhor está dizendo, eu sou um grande rei, e o meu nome deve ser temido entre as nações. Israel talvez olhasse para Deus como um deusinho, como um ser pequeno, e não lhe dava a honra que lhe é devida, não lhe dava o respeito que ele merece, e não lhe entregava o que deveria. Hoje, irmãos, nós já não trazemos animais como oferta de gratidão a Deus ou oferta pelos nossos pecados. Porém, todos nós hoje trazemos diante de Deus o nosso louvor. Trazemos e estamos diante de Deus com a nossa presença, com o nosso coração. Nós trazemos a Deus também as nossas ofertas, dízimos e ofertas, a materialização da nossa adoração. O princípio, então, aqui é o mesmo. Deus não aceita nada menos que o melhor. O princípio é o mesmo, Deus continua a querer de todos nós hoje o nosso melhor, a nossa primícia, o primeiro de tudo. Ele não vai aceitar nada que seja inferior, pois o culto para todos nós é a expressão da lealdade, da devoção que todos nós temos para com Deus. É no culto que publicamente todos nós declaramos, tu és o primeiro em minha vida, és o meu Pai, és o meu Senhor, e eu estou aqui para te respeitar, para te honrar e para te dar o melhor de tudo aquilo que eu tenho. Porque sabemos que Ele deu o melhor a todos nós. E é aqui que respondemos em adoração, em uma grande explosão de louvor, a tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É no culto que nós lembramos a nossa base pactual. É no culto que nós cantamos a nossa base pactual. Tu és o meu Deus e nós somos o teu povo. É no culto que nós lembramos que éramos escravos do pecado, que estávamos no império das trevas e que Cristo Jesus nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Não tem como oferecer um culto medíocre, pequeno e dividido a um Deus que se entregou por inteiro na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho. É inadmissível o seu povo não reconhecer o seu senhorio, é inadmissível o seu povo não reconhecer o seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus, e se render, e se prostrar. Não devemos temer os homens, não devemos almejar estar diante de homens importantes. Nós já somos parte do Rei de todo o universo. Temos livre acesso à sua presença todos os dias por causa de Cristo Jesus. Desfrutemos disso. Olhemos para isso com grande alegria. E no culto público, adoremos a Ele por isso. Logo, vemos que o culto é importante.
Ele é a parte mais importante daquilo que fazemos para Deus como igreja. É o ensaio para a eternidade. Enquanto estamos aqui, ensaiamos. E se isso é verdade, todos nós devemos evitar os perigos de oferecer um culto inútil a Deus. Porque veja o que o texto diz. Deus prefere uma igreja fechada a um culto hipócrita. Deus prefere um templo vazio a um culto inútil oferecido a Ele. É inútil acender o fogo do altar se nele vamos oferecer uma oferta desprezível ao Senhor. Quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele também não aceita a oferta. Deus rejeitou a oferta porque rejeitou primeiro o ofertante. Foi assim com Caim, em Gênesis 4:5. O profeta Samuel disse que obedecer é mais importante do que sacrificar. Deus disse por intermédio do profeta Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Eles não possam suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Jesus, na mesma linha, disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante. Nós podemos ter o melhor canto congregacional. Nós podemos cantar vibrante, explosivos. Mas se a nossa adoração não for a entrega da vida como um todo, nós seremos apenas um som forte de ventos em um cemitério cheio de sepulcros caiados. A adoração que Deus exige, para além do culto público, é uma vida de entrega total a Ele. Por isso o culto não deve ser uma canseira, o culto não deve ser um enfado, o culto deve ser prazeroso, afinal, há provas nas Escrituras de que o próprio Cristo passeia no nosso meio. Percebam a verdade disso. Cristo está no nosso meio, Ele habita entre nós, Ele está entre os louvores. Estamos diante da sua presença. Por isso o culto não é uma canseira, o culto não é um enfado, o culto é prazeroso. Quando fazemos as coisas de Deus na contramão da sua vontade, nós não encontramos prazer, mas nós estamos sempre encontrando enfado. Nós não encontramos comunhão, mas encontramos profunda desilusão. E por quê? Porque o pecado cansa. Porque uma máscara cansa. Por isso, fazer a obra de Deus relaxadamente cansa. Um culto sem fervor espiritual cansa. Nós precisamos ter a motivação correta no culto. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. E há um grande perigo de nos acostumarmos com o sagrado. É andarmos com pessoas da igreja, falarmos com pessoas da igreja, estarmos todos os domingos aqui, mas não é nada mais do que se acostumar com o sagrado. E isso enfada a Deus, isso cansa a Deus. A geração de Malaquias estava bocejando no culto, resmungando acerca da duração do culto, e dizendo o tempo todo: que canseira. Por isso eu quero perguntar a você nesta noite: como que está a sua entrega no culto que você presta a Deus? Como você se prepara para cultuar a Deus? E o que tem oferecido a Deus? Nós nos perdemos muito, irmãos, da primeira essência. Porque muitas coisas da vida que acumulamos para nós mesmos têm nos esfriado. Porque na maioria das vezes a beleza do mundo tomou conta do nosso coração e nos fez perceber a beleza do Evangelho, a beleza de Deus, a beleza na adoração. Não estou dizendo que você tem que chorar todos os cultos.
mas as nossas emoções devem estar o tempo todo ativas enquanto cultuamos ao Senhor. Nós podemos sim chorar na presença de Deus. Nós podemos sim nos emocionar sabendo do Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Não há do que ter vergonha de quem está do nosso lado. Talvez cegos pelo pecado, cegos por tudo aquilo que nós possuímos e conquistamos, nós oferecemos um culto a Deus sem oferecê-lo algo tão bem, ou sem escolher algo tão bem para oferecê-lo. Há uma canção que fala dos crentes do primeiro século. É um corinho antigo, talvez você se lembre. Ele diz assim: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e de João. Mas nunca, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam a sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. E o refrão diz: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando no meu coração. Ele diz: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam aos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ele continua: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sabe por que talvez estamos como estamos? Porque nos falta isso. Nos falta fogo no coração. É a essência do velho evangelho que queima nossos corações para adorar e testemunhar quem é o nosso Deus. Uns frios, outros apáticos, outros preocupados com seus negócios, com seus afazeres, com seus estudos. Nos perdemos da essência do evangelho na maioria das vezes. Deixamos de amar Deus e as coisas de Deus para amar o mundo e tudo aquilo que Ele nos oferece. Qual o convite das Escrituras hoje a todos nós? Oferecer uma verdadeira adoração ao nosso Deus, com um coração sincero. Viver as nossas vidas inteiramente para Deus, pela força do seu Espírito Santo, que habita em todos nós. É certo que não ofereceremos um sacrifício perfeito, uma oferta tão agradável, porque todos nós somos manchados pelo pecado. Mas alguém que, diferente dos sacerdotes do tempo de Malaquias, ofereceu um sacrifício perfeito. Ele foi o próprio Cordeiro perfeito, o sacrifício vivo, o sumo sacerdote, o profeta e o rei maior. Deus se encarna na pessoa do seu Filho, porque sabia que não havia nada que fizéssemos para restaurar a nossa relação com Ele. Agora, por meio do seu sangue, todos nós temos grandes benefícios. E o nosso culto tem como pano de fundo tudo aquilo que Ele fez por nós. E tudo aquilo que temos como garantias. Um deles é que todos os nossos pecados foram perdoados. Outro é que Cristo nos justifica diante de Deus para todo sempre. Outro é que até que o nosso Cristo volte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro é que quando Ele voltar, nós moraremos com Ele para todo sempre. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. Estaremos com o nosso Cristo para todo sempre. E isso nos motiva à adoração, isso nos motiva a louvá-lo. E por fim, Ele quebrou o maior abismo que havia entre nós e Deus. Agora, por causa dele, mesmo sendo quem somos, todos nós podemos nos aproximar daquele que é santo, santo,
santo, sem medo algum de sermos consumidos. Nos entreguemos por completo ao nosso Deus. Louvemos a Ele com corações vibrantes pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. E vivamos nossas vidas todos os dias como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós nos aproximamos do Senhor com os corações quebrantados, apesar de uma palavra tão dura ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, tão necessária, porque nos coloca em uma posição de reflexão de como está a nossa adoração, de como está a entrega de nossas vidas ao Senhor. Queremos pedir a Ti, Deus, que Teu Espírito Santo, dia após dia, nos capacite para Te adorar. Que dia após dia, reconheçamos o Teu senhorio, o Senhor como nosso Pai, e nos rendamos a Ti. Ajuda-nos nisso tudo. É assim que Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.